Muito bem, então, 18h35, temos aqui uma tolerância aí de 5 minutos a quem está chegando, né, um pouquinho depois. Então, sei que ao longo aí do tempo algumas pessoas mais estarão nos acompanhando. Então, vamos começar aqui nosso evento. Vou compartilhar de imediato aqui uma tela com os senhores. Muito bem, então, hoje mais um evento da Fortus Techs, cujo nosso slogan é pagar o justo é o nosso forte, né? Então, mais um evento que nós estamos realizando aqui, com vistas a um planejamento para o ano de 2021, não é? Porque esse ano de 2020 está sendo cruel com todos nós, mas vamos esperar que 2021 seja melhor. Eu vou falar rapidamente aqui as nossas empresas do Grupo Fortus, né, da Fortus Group. Hoje a Fortus Group ela é composta pelas empresas Fortus RH, que é uma empresa de recrutamento, seleção, estágios e consultoria na área de recursos humanos. Nossa Fortus Audit, parte de auditoria, due diligence, valuation, laudos contábeis. Fortus Office, nós fazemos terceirização financeiras do contas a pagar e contas a receber. A nossa Fortus Techs, não é? Que trabalhamos aqui com a recuperação de tributos e consultoria na área tributária. A Fortus Legal, serviços jurídicos através de escritórios parceiros. A Fortus Contábil, então, a nossa empresa da área contábil, que faz contabilidade, departamento pessoal, fiscal, área societária. E a Fortus Capital, recentemente lançada, há um mês e meio, nossa empresa de assessoria financeira nas áreas de investimentos, seguros, previdência, crédito, câmbio e serviços em geral. Então, essas aqui são as empresas do Grupo Fortus. Para iniciar, vamos fazer aqui uma reflexão, né? Se você concorda que sua empresa paga muito tributo? Bom, a resposta aqui eu não preciso nem estar ouvindo os senhores para saber que sim, não é? No Brasil, nossas empresas pagam muito tributo. Conforme dados do IBGE, lá do impostômetro, 95% das empresas pagam tributo indevidamente. Então, além de pagarmos muito tributo, 95% das nossas empresas pagam além do que deveria pagar ou de forma errada. Né? Então, por isso que nessa noite eu estaria aqui conduzindo os trabalhos, não é? Eu sou Evanir, a maioria aqui já me conhece, sou o diretor operacional da Fortus Group, estaria aqui conduzindo junto com a nossa sócia, diretora operacional da Fortus Techs. Então, aqui uma discussão, conversa, né? Um bate-papo, né? Um bate-papo no primeiro momento entre nós, depois com a interação de todos, sobre planejamento tributário, como pagar o justo em 2021. É uma tarefa para nós nada fácil, não é? Mas acreditamos que com toda a experiência, com toda a expertise desses anos todos que a Fortus tem, a gente tenha condições aqui de trazer alguns insights, contribuições aos senhores. Nós temos, entre os presentes, diversos profissionais, que talvez alguns com mais experiência do que nós, por que não? Mas que nos sentimos muito honrados em tê-los aqui junto com a gente, contribuindo também, não é? Mas, principalmente, a nossa intenção é destacarmos a importância deste tema para a vida das empresas. Tá? A Luana Santos, eu vou apresentar para vocês, em seguida eu passo a palavra, né, que está aqui, é a nossa diretora operacional da Fortus Techs. A Luana é contadora, formada pelo Unicinos, ela é pós-graduada em Direito Tributário e Contabilidade Tributária pela Fundação Brasileira de Tributação. Ela é sócia-diretora operacional da Fortus Techs. Ela é uma profissional com experiência em consultoria tributária em conceituados escritórios de advocacia, tendo atuado em projetos de revisão tributária em diversos segmentos para grandes empresas
de renome nacional. Então, Luana, bem-vinda mais uma vez, não é? Estamos muito felizes aqui por poder contar com a tua contribuição, com o teu conhecimento, nessa participação nesta nossa noite. Vanir, eu que agradeço ao Grupo Fortes também, né, por entender a importância desse tema, né, e justamente ele foi gerado por conta dos questionamentos dos clientes, alguns querendo entender mais sobre o que é a importância, se tinha que ser para algum tipo de segmento ou não. Então, eu fico muito honrada de poder ter sido convidada para falar desse tema tão importante. E também agradecer a todo mundo que está aqui com a gente, né? Eu sempre digo que a coisa mais importante que nós temos é o nosso tempo, então poder estar aqui partilhando o tempo, agradeço. Muito bem, bem-vindo, então. Bom, nós pensamos, né, nessa nossa noite aqui até às 20 horas, no primeiro momento aqui fazemos um bate-papo entre mim e a Luana, onde nós estaremos aqui trazendo algumas questões aí que são as mais recorrentes pelos empresários, pelos colegas, não é, contadores aí, temos alguns aqui presentes. Então, a ideia aqui é trazermos algumas questões, algo mais dinâmico, realmente, um bate-papo. No segundo momento, nós estaremos abrindo para perguntas e para a participação dos nossos convidados, todos aqui. E no final, aí então, nós temos aqui alguns brindes que a gente vai estar realizando o sorteio para quem estiver presente aqui conosco até o final do nosso evento. Nós separamos aqui alguns brindes que a Fortes Group preparou aqui para a gente fazer o sorteio. Então, junto aos nossos convidados, os nomes de vocês já estão todos aqui no nosso potinho. Então, por favor, quem estiver nos acompanhando até o final da live, aí vai... Certamente, 3 pessoas receberão aqui os nossos brindes, tá bem? Então, Luana, vamos iniciar aqui o nosso bate-papo, né? A ideia é trazermos aqui as principais questões apresentadas aí pelos nossos clientes, principalmente, não é? E a ideia é um bate-papo, não é? Onde tu vais trazer as tuas considerações e aqui eu vou contribuir dentro da possibilidade, tá bem? Então, queria que, em primeiro momento, falasse para nós, Luana, qual a importância do planejamento tributário e para que serve? Cara, para que serve o planejamento? Ótimo. Antes de falar da importância, de para que ele serve, falar um pouquinho o que é o planejamento. Vamos pensar na palavra planejamento. O que é planejamento? É fazer um plano, elaborar um plano. Então, planejamento tributário é elaborar um plano tributário. Falando assim, é muito simples, né? A ideia é simples. Mas o planejamento tributário, ele é complexo. Por quê? Onde é que incide o tributo? O tributo, ele incide em toda a cadeia. No produto, nas operações da empresa. Então, para fazer um planejamento tributário, eu tenho que ter uma visão mais ampla. Eu tenho que analisar aspectos logísticos, operacionais, muitas vezes societários, para conseguir chegar aí na maior eficiência tributária, para conseguir efetivamente pagar o justo. E, né, falando de importância, naquele slide inicial, para mim, é uma coisa que eu sempre abordo, que é um dado bem chocante, que 95% das empresas pagam tributo indevidamente. Esse dado já é a resposta da importância do planejamento. Muito bem. Diferente de algumas lives que a gente tem observado, hoje nós não estaremos aqui trazendo uma fórmula como fazer um planejamento tributário. Mas a ideia é trazer insights, pensamentos, despertar o interesse, algum fundamento, com certeza, bastante fundamento pelo nosso conhecimento. Mas falar de planejamento é muito mais amplo do que o planejamento tributário, né, Luana? Antes nós estávamos conversando que, principalmente as maiores empresas, e empresas multinacionais nem se fala, trabalham com uma previsão orçamentária. E o tema do planejamento tributário, ele faz parte de todo o planejamento financeiro da empresa.
a estratégia financeira da empresa passa necessariamente por um planejamento tributário, né? E exatamente serve para... Tem alguns vieses, Luana, que eu gostaria de trazer aqui para nossa contribuir. Nós temos um planejamento estratégico, a nível estratégico, onde toda uma estratégia, uma estratégia de negócio, uma visão de negócio, esta visão de negócio da empresa ou do grupo, ela vai se refletir, então, lá na organização tributária. Esse planejamento tributário, ele também necessariamente ele passa pela operação, os seus diversos níveis operacionais, parte de custos, de compras, vendas, enfim, todos os níveis da empresa sofrerão a consequência da formação de preço, entre outros, desta definição da estratégia tributária. Preventivo, naturalmente, quando a gente está falando de um planejamento, planejar é antever, né, ter um plano para algo, então, né, organizar essa prevenção e também corretivo, porque na organização do planejamento estratégico podemos ter algumas ações de revisão, e aí eu acho que numa dessas perguntas, a gente vai falar sobre essa questão. O planejamento estratégico necessariamente passa pela organização de quem serão as pessoas, a qual a equipe, se vai ser interno, se vai ser uma equipe terceirizada, quem será o responsável por conduzir esse projeto, né, do planejamento tributário. Naturalmente, passa por um cronograma, uma organização, onde há toda uma coleta de dados, não é, Luana? Dados de faturamento, de compras, de serviços, composição de custos, estoques, despesas, folha de pagamento, margens, quadro societário, porque muitas vezes a questão societária ela tem uma influência em se pode ou não ser do simples, ser do lucro presumido, enfim, a composição tipo societário também. Parte para a etapa de cálculos, não é? E esses cálculos aí que vêm questões que para nós, 2021, vai ser difícil, que a nossa bola de cristal aqui, de nós planejadores, nós empresários, vai ter que funcionar, porque a gente fica imaginando como é que será o ano de 2021. Igual a 19, igual a 20, melhor, pior. Então, nesse momento de cálculo, é necessária a montagem de cenários, né? Então, um cenário otimista, um cenário realista, um cenário pessimista. E eu diria mais que um planejamento tributário, que poderia encerrar por aí, então, através dos cálculos, se define qual dos cenários é o que a empresa vai, então, escolher, não é como sendo aquele que mais se adequa à sua visão, mas eu digo que essas correções de rumo também podem e devem acontecer ao longo do ano. Então, Luana, apesar de a gente não entrar especificamente nas etapas aqui de um planejamento estratégico, eu quis trazer para todos, né, que é exatamente isso. Então, uma estratégia ela pode ser um nível estratégico, nível operacional, preventivo, como o próprio nome diz, né, um plano. Ele pode ter um reflexo corretivo, porque no momento de parar para pensar a sua estratégia, pode se ver que algo não está sendo feito de forma correta. Montagem da equipe ou consultoria, monta um cronograma, coleta informações, não só internas, mas externas também, e de projeções do que o mercado busca, faz os cálculos com os seus cenários, toma a decisão e, então, ao longo do período, faz a correção aí dos rumos. Então, Luana, o que a gente costuma dizer é roda o PDCA, não é? A gente planeja, executa, verifica, ajusta, né? E faz, então, a roda girar. Então, falar de planejamento tributário, para que serve? Serve para exatamente a empresa não seguir as cegas, né, Luana?
Teu microfone eu acho que está no mudo, talvez. Deixa eu ver. Agora sim. Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Deve ter clicado em alguma coisa aqui. Tá. Melhorou? Melhorou. Então, Ana, e quem deve se preocupar com isso? O contador ou o empresário? Me fala. Essa é uma pergunta que muitos empresários me trazem. Mas o contador tem que pensar nisso. O contador não viu. Empresários, não saiam da live com a minha resposta. Por favor. Bom, a meu ver, ambos, tá? Ambos têm que se preocupar com o planejamento tributário. Por quê? É o empresário que está ali no dia a dia, na batalha, para fazer o negócio dele se desenvolver. E o fisco nada mais é, se a gente considerar nossa carga tributária como um sócio muito bem remunerado. E se a gente não tiver práticas para conseguir pagar o justo, esse sócio vai estar recebendo mais do que deve. E o empresário que está ali na labuta vai estar perdendo dinheiro que poderia desenvolver a empresa dele, poderia estar no bolso dele. Então, acho que o empresário também é responsável por entender a importância, né, do planejamento. E minha mãe dizia uma frase, que é o olho do dono que engorda o boi. E eu acredito muito nela, que o empresário tem que estar de olho, sim, numa questão que influencia tanto no negócio dele, que é a parte tributária. Eu gosto, como boa contadora, eu adoro dado. Tem um dado que saiu numa pesquisa da CDL, que só 22% dos microempresários, eles sabem a carga incidente sobre as suas operações. Isso é preocupante. O empresário ele não precisa saber de normas, de técnicas contábeis, mas ele precisa entender como o produto, ou como a tributação afeta o produto dele. Então, o empresário tem a sua cota, o contador também tem a sua, de estar lá ativo na empresa, entendendo o negócio do cliente, se mantendo atualizado, porque aquela visão de só emissão de DARF já foi, está no passado. Hoje ele tem que ser ativo. E outro ponto importante que eu considero que quando o contador ele não consegue internamente abarcar na totalidade o projeto do planejamento tributário, que ele ajude e oriente o empresário para que ele busque uma consultoria adicional. Porque o fim disso tudo é só o desenvolvimento do negócio. Então, os dois. Os dois. Eu concordo 100% contigo, Ana. E eu digo mais. Só antes eu quero fazer uma análise do dado que tu trouxesse. Somente 22% dos micro e pequenos empresários conhecem sua carga tributária. Ou seja, podemos, com isso, concluir que 78% faz a sua formação de preço, talvez, do seu produto ou serviço, sem saber o reflexo tributário que tem sobre o seu preço. É uma verdade, porque se ele desconhece a carga tributária, o que ele faz? Ele acompanha o mercado? É claro que o mercado dita preço, mas 78% indo às cegas, talvez ele pudesse ser mais competitivo perante o mercado se ele tem um planejamento estratégico e tem um planejamento tributário estratégico e ser mais competitivo é bem interessante. Mas eu costumo dizer que o empresário, eu sempre digo para os nossos clientes, separa a parte do fisco, desta caneta aqui, o teu cliente que vai comprar, o valor dessa tampa, que é o valor do fisco, separa, isso não é teu. O momento que o empresário entender que ele é um repassador de tributos, naturalmente tem o tributo sobre o resultado, sobre o seu lucro, obviamente. Mas, em se tratando de tributos que são repassados e está no preço do seu produto, ele tem que entender que, se formou o preço corretamente, lá dentro está aquele percentual que ele se transforma no valor que é do tributo, separa isso. Não é dele, não entra na sua conta. O que acontece é que muitas vezes mistura, acha que tudo é dele, termina não pagando, se alavancando e dá um monte de problema. Esse é o primeiro ponto. Então, o empresário ele tem que saber que existem formas de pagar o justo. E que muitas vezes não é tão complexa quanto parece. E aí, os colegas contadores, nós temos vários aqui. Colegas, consultorias tributárias não são nossas inimigas. Muito pelo contrário, uma consultoria tributária, como um caso aqui da Fortestec, nós costumamos trabalhar junto com os contadores, paralelo, lado a lado.
um ajuda o outro. Nós, com o nosso conhecimento, fazendo uma revisão tributária, dando para ele a segurança de continuar fazendo um trabalho, continuar fazendo o seu trabalho de forma correta, ajustando, talvez, algum rumo, não é? Ou mesmo contribuindo com ele, né, para continuar ali com a perpetuidade dos negócios dos seus clientes, porque a perpetuidade do negócio do nosso cliente é o que a gente tem que buscar. Então, nós contadores, né, nós temos que entender que muitas vezes as consultorias elas vêm para nos ajudar. E o contador que faz a escrituração, parte fiscal, departamento pessoal, enfim, muitas vezes tem uma certa dificuldade, né, empresários que estão presentes aqui, o contador tem uma certa dificuldade de talvez levar todas as sugestões, mudanças, enfim, tudo aquilo que é necessário para a consultoria, né? Então, senhores empresários, as consultorias tributárias estão aí, muitas trabalham por êxito, muitas por um valor muito justo. Então, nosso slogan já diz, não é? Pagar o justo é o nosso forte. Então, tanto empresário quanto contador deve estar preocupado com essa questão tributária. Até olhei ver se ninguém foi embora, Ivanir. Vocês não ficaram bravos, que disse que eles também são ocupados. Ficaram aqui. Tá bom. Deixa eu passar aqui, então. Existe uma época do ano propícia para iniciar o planejamento tributário? Como tu tinha mesmo comentado, Ivanir, o planejamento ele é preventivo, né? Só que até o motivo dessa live nesse momento é para que a gente se atente a certos prazos, né? Que é justamente os prazos de opção de regime tributário, que para o Simples Nacional é lá no final de janeiro e para o lucro presumido e real vai ser a partir do pagamento do primeiro DARF. Então, agora novembro, dezembro, vai se preocupar só com o 13º, tem que sentar com essa contabilidade para começar as projeções de cenários, por mais que eu não vá fazer o planejamento tributário como um todo, que eu sente para analisar as opções de regime tributário. Isso é muito importante. Tem um exemplo muito bacana do empresário relacionado agora à pandemia. Ele sempre fazia a questão dos regimes, vendo cenários, ele era do presumido. Mas ele sabia que se caísse o faturamento dele em X%, ele começaria a ter prejuízo. Então, o real seria importantíssimo para o negócio dele. Aí veio a pandemia, ele foi atingido em cheio, caiu. Mesma maneira, lá em março, explodiu tudo. Ele já ligou para a contabilidade. Não pago DARF. Lembra o nosso cenário? Não é presumido, agora é real. A gente retroage, paga com multa e juros, mas é real. E a contabilidade estava naquela correria, daquelas 500 atualizações que a gente dormia, acordava e tinha uma novidade, que certamente não ia conseguir dar esse clique daquela projeção passada. Então, já quero aproveitar esse gancho para colocar da importância dos dois estarem ali, de olho, e da importância de sentar para fazer as projeções para opção de regime tributário. Porque, às vezes, pode ser um negócio novo, pode ter um planejamento, talvez, mais complexo, de alguma separação, enfim, segmentos de empresas, ou algum negócio novo, um faturamento que mudou, algum incentivo. Então, é muito importante parar agora e dar atenção para esse assunto. É interessante também, porque esse é um momento que as empresas estão organizando o seu orçamento, né, o budget para o ano seguinte, e essa é uma época propícia também, porque essa época final de ano, né, o último trimestre, porque ela permite que tenha dados mais atualizados também nos últimos meses, e inclusive projeções mais realistas, porque o ano já correu, não é? A realidade já está aí. Então, essa também é uma época interessante para que tenha também a coleta de dados e também para a montagem do orçamento, né, Luana? Porque o planejamento tributário é uma parte do planejamento financeiro da empresa também, nunca esquecendo isso, né? Tendo um orçamento bem montado, a definição das estratégias tributárias são fundamentais nesse planejamento. Então, eu também concordo que este último trimestre do ano, principalmente agora, novembro e dezembro,
é necessário fazer a revisão contábil, a revisão dos números, montar todos aquelas estratégias do cronograma, definição de equipe, obtenção de informações, montagem de cenários, os cálculos, e aí partir para a decisão. E muito interessante o exemplo que tu trouxeste, Luana, porque provavelmente este empresário, ele montou os cenários, e nos cenários ele tinha lucro real, lucro presumido, otimista, né, pessimista, realista, e ali em algum momento ele viu, opa, virou a chave, eu estava aqui otimista, mudou o cenário, eu tenho que mudar agora para o lucro real. Perfeito. E a gente agora está num ano que, dependendo das perspectivas, e aí, como eu falei, a nossa bola de cristal aqui tem que funcionar um pouco. Eu digo bola de cristal, mas, na verdade, eu estou falando que todo o nosso conhecimento, feeling, expertise, obtenção de dados de mercado, projeções econômicas, enfim, tudo isso vai, provavelmente, o ano de 2021, ele vai ser um ano em que muitas empresas vão mudar o regime que ela está. Porque se continuar com uma perspectiva de rentabilidade baixa, talvez o lucro real para muitas empresas passe a ser a melhor alternativa. Aquela alternativa que permite, não é, uma tributação talvez menor. Então, eu acho que 2021 será um ano em que a gente vai ter bastante mudança aí da opção tributária. Bem-vindo, Jackson. Queria até aproveitar, Ivanir, o Valdir até comentou ali, né, que ele imagina que a gente estava fazendo justamente para reforçar, né, a complexidade do modelo e as alterações constantes na legislação, quais são as rotinas necessárias para ajustar o planejamento inicial, algo que vivemos de forma intensa na pandemia, que é justamente isso agora. Vamos parar, vamos sentar e projetar, porque tem fatores que estão além do que nós podemos fazer, né? No caso, a pandemia, para quem não está fazendo vacina, enfim, nós. Mas, enquanto empresário, nós podemos projetar cenários, podemos viabilizar soluções, essa é a parte que nos cabe. Eu vejo que quando ocorrem eventos extraordinários como este que nos pegou em 2020, em que nos pegou já no andar da carruagem, no meio do ano, aí, pelo menos quase no final do primeiro trimestre, certamente alguns projetos que estavam para ser executados foram segurados, né? Então, e a revisão tributária, como eu digo, né, a revisão do planejamento tributário, ela aconteceu certamente para muitas empresas. Muito bem. Deixa eu ir adiante aqui. Luana, quais critérios devem ser considerados para a escolha de uma consultoria tributária para executar o projeto de planejamento tributário? Certo. Para responder essa, eu vou tirar o chapéu de consultoria, colocar o chapéu de empresário. Tá bom. Vou citar alguns itens, né? Claro que não é todos, mas o que, pela minha vivência, né, entendo como importante, quando vai buscar um profissional para tratar de algo que vai impactar tanto no negócio e que necessita de uma experiência, né, tão vasta, de que atentar para certas consultorias que possam vir com algumas soluções milagrosas, numa caixinha com top, fórmulas mágicas sem conhecer o teu negócio, né? Porque tanto o planejamento como a própria revisão tributária, ela é meio como dieta, assim, sabe? Dá certo de um jeito que uma pessoa não dá para outra. Eu tenho que realmente entender aquela atividade, entender aquele cliente. Então, essas soluções na caixa são um pouco duvidosas, principalmente se elas não têm um amparo legal claro. Então, tomar cuidado nesse sentido. Outra coisa também é analisar quais são os cases dessa consultoria, se ela conhece o teu ramo, já trabalhou com o teu ramo de atuação, qual é a metodologia dela, qual é a infraestrutura dela. E também outro ponto importante que é analisar o contrato. Entender quais são os teus direitos, quais são as obrigações, sabe? Entender bem mesmo para não gerar nenhum problema futuro, nenhum constrangimento futuro, atentar mesmo nesse sentido. E, se possível, né, para os empresários, também contem com seus contadores, né, para uma orientação, alguma indicação, e que os contadores também estejam abertos, né, a terem esse complemento, porque a gente está aqui mesmo para se ajudar.
Perfeito, Luana, tu comentasse no final a participação do contador. Eu acho, além da participação do contador e do empresário, participando efetivamente da estratégia tributária, porque eu digo que não tem ninguém conhece melhor o negócio do que o dono. Ninguém conhece melhor o negócio do que o dono. Então, o dono, e aí eu digo dono, os seus representantes também, né? As grandes empresas têm seus controllers, seus diretores financeiros, enfim. Nós temos muitos profissionais que representam o dono, né? Que são olhos, ouvidos e boca, muitas vezes, do dono, aí os nossos controllers, né, Giovanni? Giovanni e eu fizemos aí um mestrado, uma pós em controladoria juntos, então a gente sabe muito bem o que é o papel do controller neste momento aí. E eu acho exatamente isso, a participação nesse processo de montagem da estratégia tributária, ter a participação efetiva tanto do empresário quanto do seu contador, porque o contador ele conhece todo um histórico da empresa e muitas vezes ele tem já uma visão de projeção para o futuro daquela atividade, daquela empresa, que muitas vezes o próprio empresário não tem. Então, se não estiver sendo realizado esse planejamento pelo contador, que ele participe efetivamente. Ele é o seu empresário, né? O empresário, no caso do dono ou representante. Eu queria aproveitar, o Giovanni colocou um comentário ali falando de um desafio da migração do lucro presumido para o real, que daí é a questão dos benefícios fiscais, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? E daí, quando eu li o comentário dele, me lembrei de uma outra questão, porque muitas vezes as pessoas acham que analisar o regime tributário é entrar naqueles confrontos que tem de alguns sites online e é aquilo ali. Não, tem que analisar muitas outras coisas, né? Incentivos, benefícios, para conseguir entender de fato, né? A gente vai pontuar mais na frente, Giovanni, mas queria agradecer teu comentário, concordo muito contigo. Então, Luana, quais as opções tributárias que, como tu disseste agora, é um dos componentes, não é, do planejamento tributário? Importante, necessário, é o que no final vai acontecer, mas não é o único componente deste planejamento tributário. Então, quais as opções tributárias, quais os regimes que hoje nós temos no Brasil? Sei que não é fácil falar disso. Sim, nós temos o simples, né? Chamado de simples, porque simplifica a apuração, mas muita gente que trabalha sabe que também não é tão simples, né? Que o objetivo dele é justamente unificar os tributos para pagar em uma única guia, que é o DAS. E ele tem ali uma limitação de faturamento de 4 milhões e 800 anual, né? E se nós considerarmos aí o mercado externo, 9 milhões e 600. E, de novo, regra geral, mas sempre sabendo que a tua empresa pode estar naquele 1%, então faça a projeção. Na maioria das pequenas, microempresas, ele é o ideal. Mas faça a sua projeção para ver se realmente é. Na maioria dos casos, é. Nós temos também o lucro presumido, que é bastante utilizado, que ele parte aí de uma presunção de lucro, né? Muitas empresas que são muito lucrativas acabam optando por esse regime, mas, claro, esse não é o único fator que eu não posso ir cegamente nisso, a empresa lucrativa é presumida. Não. Ele também aí tem uma limitação de faturamento de 78 milhões no ano. E nós temos o famoso, queridinho, lucro real, que muitos chamam de lucro normal, como se os outros dois fossem anormais, mas ele tem esse nome, que ele já é uma tributação que necessita um pouquinho mais de cuidado, de carinho, né? Porque eu preciso analisar todas as minhas operações, porque daí eu vou tributar, no caso do imposto de renda, eu vou partir do lucro, claro, fazendo as adições, exclusões, mas eu parto do lucro. Então, eu preciso ter lançamentos contábeis bem assertivos, ter uma classificação contábil assertiva. É o regime que mais tem possibilidades de incentivos, principalmente no âmbito federal. Então, eu já tenho que ampliar meus horizontes, de entender se referente à minha atividade, para o lucro real eu tenho um incentivo adicional. Também analisar minhas oportunidades de créditos. A gente, diferentemente do presumido, ali para PIS e COFINS, nós temos oportunidades de crédito.
Então, ele é um ótimo regime e muitas vezes eu vejo o empresário com um certo receio de ir para ele, como se ele fosse um bicho-papão, e ele não é. Claro que ele tem os seus cuidados, mas ele não é nenhum bicho-papão. Nós temos um último que é mais escondido, aquele primo distante, que acontece em algumas situações quando eu não consigo mensurar o meu resultado por alguma questão operacional ou até por imposição do fisco, né, para alguma, enfim, suspeita, que é o arbitrado, que ele é muito parecido com o presumido. Ele parte de uma presunção, mas só que ele é mais oneroso. Eu já trabalhei com ele numa revisão tributária, porque a empresa que eu estava fazendo trabalho, ela pegou fogo, então a gente não conseguia mensurar, nós tivemos que arbitrar o lucro dela. Mas ele é mais esquecido, não é muito utilizado, não. Sabe, Luana, falar um pouquinho da minha experiência, e tenho colegas aqui, contadores, participando conosco hoje. Da minha experiência aqui com o Simples Nacional, eu tenho aqui uma pessoa da nossa área fiscal que disse: Simples Nacional não tem nada de simples. Desde 2018, quando nós tivemos uma permissão, então, de outras atividades, a inclusão de dois anexos 5, houve algumas mudanças em que atividades como atividades de profissões liberais, como médicos, psicólogos, dentistas também, outros advogados, enfim, trouxe algumas mudanças, alguns anexos, por exemplo, o anexo 4, o advogado, só que a contribuição previdenciária é calculada por fora, como categoria geral. Já outras atividades, como, por exemplo, consultorias, atividades médicas, enfim, pode, o anexo 5, aí inventaram, né, para estimular a contratação, o aumento, né, da formalização aí da contratação de mão de obra, um fator R, que é um percentual de 28%, que a folha tem que representar sobre o faturamento, daí vai para um anexo mais vantajoso, que é o anexo 3. Só que o contador, na hora de calcular isso, ele tem que todos os meses ir acompanhando e informar o empresário: olha, este mês o teu imposto vai dobrar, mas como? Bom, a tua folha caiu, o faturamento aumentou. Então, o Simples Nacional, ele, de fato, ele tornou-se mais complexo. Nós temos, além dos regimes federais, né, Luana, como tu trouxesse aqui para nós, o Simples Nacional, lucro presumido, né, que tem lá os percentuais dependendo da atividade, se é indústria, se é comércio, se é serviços, 1,6%, 8%, 32%, depois tem as alíquotas de imposto de renda, 15%, mais adicional, contribuição social. Mas uma opção tributária, ela traz junto consigo outros tributos. Por exemplo, no Simples Nacional, uma indústria, ela vai pagar o ICMS e o IPI dentro do Simples. O IPI é 0,5%, o ICMS é um percentual dentro daquela alíquota. Já o lucro presumido, ele vai ter o imposto de renda, contribuição social, ele vai ter PIS e COFINS cumulativo, ele não aproveita crédito, ele vai ter ICMS, ele vai ter IPI à parte, como categoria geral, e contribuição previdenciária. Então, é uma série de tributos que são levados em conta, não apenas o próprio lucro, né, o imposto de renda e a contribuição social. Todos esses outros tributos, eles são analisados em conjunto ali, né? Temos ainda o tributo municipal, que é o imposto sobre serviços, e dependendo se é do Simples, pode até pagar mais, sabia? Mais ISS, porque a alíquota do Simples, do ISS, pode ser maior do que se pagar como lucro presumido, lucro real. Alguns casos é 2%, lá no Simples é 3% até 5%. Então, é uma perda para a empresa. Então, realmente, esses regimes todos, eles não são fáceis de entender. E a experiência, o conhecimento, né? Tudo isso é o que leva à melhor decisão. Luana, falasse do Simples, eu queria te fazer uma pergunta: se o Simples é sempre a melhor opção para as pequenas empresas? A maioria das vezes até que sim, mas nem sempre. Muitas vezes, devido à atividade, porque como o Simples ele é composto por anexos, cada qual tem a sua alíquota. Dependendo da minha atividade, eu posso estar no anexo mais salgado. Também vai variar muito do meu faturamento, porque a alíquota é progressiva. Então, dependendo do meu faturamento, dependendo da minha atividade, muitas vezes dependendo da minha folha, como tu comentaste ali, a questão do fator R, ou muitas vezes
até, claro que tá nas vias de morte, mas a gente ainda não sabe da desoneração da folha, que também é um fator a se considerar. Então, nem sempre. E muitas vezes uma empresa não precisa necessariamente ir para tipo, vou confrontar só presumido e simples. Não. De repente, a minha atividade pode ter um incentivo interessante que muitas vezes vale a pena até eu ir para o real. Então, é importante sentar e analisar com profundidade todas as variáveis atreladas ao meu negócio para a escolha do regime tributário. Muito bem, então a resposta aqui é não. Quem acha que o simples é a melhor opção pode estar pagando mais imposto, sendo menos competitivo no mercado. Eu tenho um caso aqui de um cliente nosso, não vou falar o nome, mas que ele realizava, isso aconteceu uns 3 anos atrás, prestação de serviços para uma empresa multinacional, e essa empresa multinacional estava avaliando se iria continuar com a prestação de serviço deles, porque eles eram do Simples Nacional. E se essa... Por quê? Porque uma empresa do lucro real, enfim, uma empresa grande, ela analisa o final da linha. Lá, o cliente, no caso, o meu cliente é fornecedor lá, né, dessa empresa, e aquela empresa, ela não analisa apenas a nota, ela analisa a nota, né, o valor cobrado pelo meu cliente, e também o crédito tributário que ela vai conseguir para chegar no número que efetivamente custa aquele serviço. Então, se ela vai ter aproveitamento de créditos, então ela vai começar, por uma opção, né, escolher uma empresa que o valor seja menor. Então, muitas vezes, ser lucro presumido, lucro real, é até uma questão de sobrevivência no mercado, né? Não apenas estratégia de economia tributária, mas talvez até de sobrevivência, porque é uma empresa muito grande que é muito importante. Então, sim, eles foram para o lucro presumido no ano seguinte, claro. Mas depois houve uma mudança de estratégia do seu cliente e as coisas mudaram lá. Também uma estratégia tributária do cliente deles. Que aí, ok, sendo simples, não vou mais questionar isso. O Valdir trouxe uma pergunta aqui para nós, Valdir Moura, né, que está aqui conosco, que é o seguinte: na percepção de vocês, a pandemia trouxe algumas simplificações nas rotinas e fluxos, seja de automação ou processos online mais eficientes, devem ficar pós-pandemia? Bom, eu falo, depois falo, né, Valdir? Sim, com certeza, isso que a gente está fazendo aqui. Isso aqui é economia. Isso aqui é economia de custos, economia de tempo. É fantástico ter todos vocês aqui, cada um no canto da cidade. O Valdir, acho que está em Florianópolis, né, Valdir? Então, cliente lá de Santa Catarina. Mas não apenas nesse mundo virtual, mas também nos processos empresariais, na simplificação, nas análises, na agilidade, na redução de custos, por que não? Que quando a gente consegue realizar de uma forma mais dinâmica, há uma redução de custos. Contratar consultorias ou prestar serviços para fora do Estado, né? Conseguimos, né? E também as empresas ficarem mais eficientes com o fornecimento para fora do Estado. Então, com certeza, fluxos, rotinas, as rotinas tiveram que ser ajustadas ou não ia sobreviver, ponto. Ajusta ou não vive, ponto. Ou a empresa fecha ou vai ajustar, vai fazer home office, vai fazer alguma alternativa, se adaptar tanto na prestação de serviços quanto na própria indústria, não é aquilo que não foi possível funcionar por um tempo, teve que se adaptar muito. E isso vai ficar, com certeza. Isso, na minha opinião, é um grande ganho deste caos que a gente está vivendo ainda, né? O grande ganho é realmente a simplificação de rotinas e fluxos. E as empresas tiveram pouquíssimo tempo para virar a chave, né? Para implantar os seus sistemas home office, foi uma coisa muito louca e também demonstrou muito da capacidade que nós temos, né? Não enxergando só do lado não tão positivo da pandemia, mas da capacidade que se teve para se reinventar num curto período. A gente sabe que muitos não tiveram essa condição e hoje muitas empresas estão fechando, muitos estão com dificuldade. É uma realidade, infelizmente, não é? E a gente está tratando aqui de um tema de planejamento estratégico, mas de planejamento tributário,
mas ele traz consigo o planejamento estratégico, planejar, estar preparado para cenários diferentes, que depende, claro, de fatores externos, mas é estar preparado para diversos fatores que podem atingir as empresas, né? Então, a gente está falando aqui de plano estratégico também. Luana, em se tratando de buscar economia tributária, temos que avaliar apenas as escolhas dos regimes tributários? Adoro essa palavra, economia tributária. Claro que enquadrar a empresa no regime certo é uma redução, né? Mas eu não posso me limitar só a isso. Nós temos, já pego pelo lado para falar um pouquinho da TEX, que é projetos de revisão tributária, que eu consigo aí retroagir 5 anos, fazer uma análise das minhas operações, e até foi muito procurado agora nesse período que as empresas estavam com caixa mais apertado, para conseguir ganhar um certo fluxo, de conseguir analisar minhas operações, dependendo, tem um dinheiro ali embaixo do colchão que eu não sabia. E outra coisa também, né? Eu posso ter um passivo lá atrás que eu não sabia. Daí eu estou projetando, por algum motivo, agora na pandemia, o meu negócio, ao invés de baixar o meu TOI, eu estou pensando em fazer uma reforma na fábrica, alguma coisa assim, e de repente chega um auto de infração salgado. É uma segurança também saber que o meu passado, que ainda é fiscalizável, ele está seguro. Então, é importante também contar com a revisão tributária dentro desse projeto, né, de redução de carga tributária. Muito bem. Eu entendo que, além de análise da correta apuração, recolhimento, enquadramento, melhor opção mesmo tributária, eu entendo que falar de economia tributária e planejamento, a gente envolve diversas áreas da empresa. Trazer alguns exemplos aqui. Temos algumas questões que passam por societárias, questões societárias, sócios, né? Composição societária. Pode influenciar, porque pode me indicar que eu possa ou não ser do presumido, simples. Há atividades que eu realizo que me obrigam a ser do lucro real, por exemplo. Claro, tem a questão do faturamento, né? Acima de 78 milhões de reais, faturamento anual, a empresa então está obrigada à tributação pelo lucro real, aí não temos muita margem, né? Salvo, aí a outra questão que eu ia dizer, muito comum em grupos empresariais, onde nós temos muitas vezes atividades, uma empresa cresceu e ela se ramificou no mesmo CNPJ, e ela desenvolve serviço, projetos, tem comércio, tem indústria, tem unidades aqui, tem outros estados, talvez fora. Ou seja, uma vez que esteja claramente identificada que aquela atividade ela está descolada das demais, por que não fazer também um planejamento da composição da atividade por CNPJs diferenciados? Estamos falando de cisão, estamos falando de... Estamos, mas faz parte do planejamento, né? Então, se eu tenho empresas distintas, empresas com atividades distintas, bem caracterizadas, uma unidade industrial, uma unidade comercial, uma unidade de serviços, eu posso, além de escolher a melhor opção tributária, mas se eu não posso, de repente, ser lucro presumido devido ao faturamento, eu posso, sim, também analisar a segregação das atividades. Então, há os criminais, os códigos das atividades, bem caracterizados, CNPJ próprio, vida própria, gestão própria, conta bancária própria, ou seja, efetivamente, não é, Luana? Claro que é outra atividade, outra gestão, né? Então, nada impede... Outro propósito. Dentro deste guarda-chuva aí do grupo empresarial, esteja bem claro quem pode ser do simples, quem pode ser do presumido, do lucro real, desde que, é claro, não tenha aí uma questão da evasão fiscal, que a gente vai falar um pouquinho. Então, a gente tem que ter bastante cuidado, mas não é apenas o regime tributário que pesa. A revisão tributária, que aí passa para análise de alíquotas de
PIS, COFINS, do IPI, se tem algum benefício que eu deixei de aproveitar, créditos de insumos que eu deixei de aproveitar, a questão de ICMS, se eu deixei de aproveitar alguma coisa, ou seja, tem aí questões trabalhistas. Então, quando a gente fala de economia tributária, a gente está falando não apenas da escolha do melhor regime, mas também a análise do negócio como um todo, é o pensar o negócio como um todo, suas atividades, composição societária, obviamente as melhores opções. Então, é tudo isso, né, Luana? Exatamente. Quais fatores devemos considerar para a escolha do regime tributário? Aí entra na questão que o Giovanni trouxe também dos incentivos, né? Tem, na verdade, são uma gama de fatores. Vou citar alguns, que é a liquidez do negócio, a lucratividade, né? É importante na hora de apurar tributo para a escolha do regime tributário levar esse fator em consideração. O meu faturamento, porque existem regimes com limitações ou com alíquotas progressivas, então também o faturamento da empresa é um fator relevante. Os aspectos operacionais, digamos que eu fiquei muito próximo de um regime e outro, que burocracias a mais ou a menos eu vou ter que ter para poder seguir com esse regime, eu também tenho que levar isso em consideração. Levar em consideração a atividade da empresa, e daí entra a questão que é a maior complexidade, né? Porque daí a gente entra um pouquinho na esfera ali do lucro real, quando eu vou fazer o confronto entre regimes. Porque daí eu vou ter que levar em conta a atividade da empresa, se no lucro real eu possuo incentivo na hora de confrontar com os demais regimes. Se eu possuo algum crédito adicional na hora de confrontar. E se essas despesas que eu tenho, elas são geradoras de oportunidade de crédito? Não são? Quais receitas eu vou estar tributando mais se eu estiver no lucro real do que se eu estiver no lucro presumido. Então, é uma série de fatores que vão muito além de alíquotas, mas sim de entender o negócio. Muito bem, Luana. Até tem um exemplo aí que comentasse para nós anteriormente de um case recente, não é? De uma indústria que a gente gosta muito, né? Do chocolate. Em que a empresa ela analisou não apenas o regime, que no caso deles é o lucro real, ponto, tem escolha, enquadramento correto, né? E ali dentro ela partiu então para as linhas inferiores. Vamos analisar produtos, vamos analisar a composição do produto, vamos enquadrar lá na TIP, a tabela do IPI, onde que do ICMS, no regulamento do ICMS. Onde é que se enquadra o meu bombom? O meu bombom chocolate se enquadra lá como bombom de chocolate, que, como tu mesmo disseste para mim, não concorda, que não é produto essencial da cesta básica. A energia elétrica eu supero, mas o chocolate não. Então, o chocolate lá, o bombom amarelinho lá, que todo mundo sabe lá, que, né? Eu antes abria assim, né? Eu faço até um movimento lá, não. Abrir o bombom, né? Hoje não, hoje, né? Por que hoje a gente abre assim? Mudou até a embalagem. Se alguém tiver um bombom amarelinho, aquele lá que vocês sabem, dê uma olhada na embalagem se não mudou e vejam lá se está escrito bombom ou se passou a se chamar biscoito de wafer com cobertura de chocolate. Exatamente. Uma análise totalmente dentro da legalidade, analisou o seu produto e mudou inclusive a embalagem. Então, aí já não é mais aquilo só puxar, né? Desenrolar. Hoje a gente vai lá e rasga a embalagem. Mudou, inclusive, a embalagem e hoje nós temos lá um biscoito, um wafer com cobertura de chocolate. E aí, lá no enquadramento do IPI, caiu, porque daí passou a ser da cesta básica, Luana. E provavelmente Essa parte eu gostei. O ICMS também tem alíquotas menores. Né? Então, não é só o regime tributário, tem que descer até as linhas inferiores, né? Para analisar produto a produto. Então, neste caso, imagino a economia tributária, e não é só a economia tributária, isso permite a competitividade, aplicar um preço, não é, competitivo, sem diminuir a sua margem de lucro, enquadrando num outro item.
O Valdir complementou a pergunta aqui, Luana. Ele disse que concorda em relação a essa nova realidade, mas ele faz uma pergunta mais específica em relação à rotina técnico-contábil. E eu tenho a seguinte visão, Val. Desculpa, Val. O Valdir, nós nos conhecemos há mais de uma década. Então, Valdir. Então, nós temos... eu entendo que, sim, eu entendo que o planejamento tributário, obviamente, ele parte de um projeto onde ele vai ser colocado em prática. E o valor do pagamento, lá na última linha, o DARF do pagamento, ele começa a saber onde, Valdir? E é isso que eu acho que vai ficar no pós-pandemia, lá na compra. O processo de pagamento de imposto, ele começa lá no setor de compras, porque o setor de compras ele tem que ter a composição dos créditos, ele tem que saber quais os insumos que ele vai poder usar esses créditos na sua cadeia. Então, parte lá no setor de compras, passa pelo setor de custos, a composição de custos, e, obviamente, ali está os impostos junto, preço de venda, margens, entre outros. Vai para a área de vendas, porque tudo isso vira um reflexo lá em vendas. Termina na apuração tributária, claro, financeiro, né? Então, Val, eu acredito que sim. Eu acredito que as empresas têm que se tornar mais efetivas nos seus processos de formação de preço. Formação de preço passa por tributos. Ou faz uma formação de preço correta, ou vai navegar às cegas. Então, talvez alguns não sobrevivam, e quem sobreviver, uns com sorte e outros navegando conforme o vento, sabendo para onde vai, né? Seguindo a bússola, como a gente diz. Então, eu acho que sim, vai ficar, e aí é esse processo todo que tem que ser mais fluido, mais objetivos. Hoje estamos muitos em casa, então temos que ter essa objetividade. Tem que ser mais rápido, Luana, sou meio prolixo. Para lucro real, há algum incentivo do governo, Luana? Existem vários tipos de incentivo. E até reforço da questão de entender a atividade para ver quais incentivos que são inerentes a ela, principalmente quando eu for fazer os cenários, porque, digamos assim, eu tenho uma empresa que é super lucrativa. Vou ir cegamente para o presumido? Não. Vai que aquela atividade, existem muitos incentivos vamos pensar, imposto de renda, de dedução do imposto de renda, existem incentivos atrelados a exclusões da base do imposto de renda, que muitas vezes, mesmo essa empresa lucrativa, usufruindo deste benefício, ela consegue pagar uma alíquota de imposto de renda maior, ainda vai conseguir ali apropriar créditos de PIS e da COFINS, e o resultado final é que ela está ali pagando justo. Que daí o sócio fisco vai sair só com o que lhe é de direito, não vai sair nada do bolso da empresa. Então, existe sim, e é muito importante que a empresa saiba, que ela tenha ciência de todos os regimes atrelados à sua atividade, atrelados à sua região, que muitas vezes o planejamento tributário é logístico, né? É muito importante que se faça essa busca, que se faça, que o contador, e se precisar de uma consultoria, por que não, unam força para tornar esse cenário mais real para o administrador. O Giovanni Maciel contribuiu conosco aqui com a Lei do Bem, juros sobre capital próprio, entre outros. Sim. Nós temos alguns programas de incentivos do governo que somente podem, né, obviamente, porque o presumido já presume lucro, ser aproveitados por empresas que optam pelo lucro real. Aí nós temos tem programas da área de petróleo e gás, por exemplo, nós temos um conhecimento um pouco dessa área aí, onde há incentivos para pesquisa e desenvolvimento, há incentivos fiscais a fundo perdido, vamos dizer assim, a projetos de investimento onde o lucro é zero e a empresa fica com aquela tecnologia que ela desenvolveu, repassa, mas ela também pode usufruir. Então, são ganhos que a empresa tem, não é, que muitas vezes não se
arrisca o juros sobre capital próprio também, que é a remuneração aí para os cotistas, não é? Isso é permitido e é dedutível e também faz com que o próprio empresário tenha mais uma remuneração que, não sendo aí do lucro real, não tem como fazer esse aproveitamento, né? Eu queria dizer, Luana, também que o empresário pode... olha, tem uma palavra que quem é meu conhecido aí vai dar risada agora. Temos que desmistificar do que o lucro real é algo de outro mundo. Já foi esse tempo. Hoje, com toda a tecnologia que nós temos, com todos os softwares, todos os sistemas, ERPs, sistemas financeiros, possibilidade de importação de dados, utilização, importação de notas eletrônicas, extratos, a contabilização completa, como manda o figurino, que é o que o lucro real necessita, pede, não é pré-requisito, não é de outro mundo. Está aí, é possível, os contadores eles têm toda a capacitação para isso. Muitas vezes a mudança do regime requer alguns cuidados, e aí a consultoria pode ajudar nesse momento. Cuidados em relação a créditos, em relação a apropriações, em relação a prejuízos fiscais, né? Então, um cuidado inicial, mas depois é manter a contabilidade regular, que não é de outro mundo, optar, no caso, né? Quem é obrigado, mas quem não é obrigado, quem fatura menos de 78 milhões, ou não é daquelas atividades obrigadas, pode optar pelo lucro real. Qualquer empresa pode ser do lucro real. Eu sou micro, pequena, eu posso ser? Pode ser do lucro real. Vai analisar óbvio, se a sua atividade pode e se é mais vantajoso. Luana, quais as diferenças entre evasão e elisão fiscal para ser considerado aí no planejamento tributário? Ótimo, perfeito. Sempre quando a gente pensa em planejamento tributário, vem essas duas frasezinhas, essas duas palavrinhas, né? Elisão e elisão. Para falar de elisão, a elisão ela é uma palavra que vem do latim, que significa elisione, que seria eliminação. Que quando o planejamento tributário ele está em conformidade, isso é, ele é lícito, existe a elisão fiscal. No caso, como tu comentaste dessa empresa que mexeu no seu produto para poder ter um enquadramento tributário, ter um impacto tributário menor, ela praticou uma elisão fiscal, porque teve um propósito negocial em cima disso. Não foi uma operação, teve substância esse planejamento tributário, ele não existiu só no papel, ele se concretizou. Eles não fizeram isso. Claro que teve um fundo forte para pagar menos tributo, mas ele não pode ser unicamente para pagar menos tributo. Ele tem que ter um propósito negocial. E nesse teu exemplo teve. Eu não participei desse planejamento, mas eu fico imaginando quão complexo que foi. Porque pensa, não foi só pensar na composição do produto, pensar na aceitação. Será que os insumos são dos mesmos fornecedores? Vou comprar de longe, de perto? E também todo um processo posterior para ver se a aceitação ia ser a mesma, se não ia. Será que eu vou ter que mudar alguma coisa de maquinário na minha produção para fazer uma mistura diferente? Então, ele envolveu uma série, foi realmente, quando a gente fala que é um planejamento macro, esse, para mim, é um baita de um exemplo. E porque eu sou chocolatra também. E quando a gente vai falar de evasão fiscal, ela já tem uma prática ilícita. Ela já é uma coisa que é fraude, ou uma simulação, ou algo que existiu só no papel. Vou trazer um exemplo de evasão de uma indústria de calçados, que lá antes de eu nascer, era uma época que os planejamentos tributários, eles tinham outra premissa, né? Eles não eram tão complexos e tão restritivos como hoje. A premissa do planejamento do passado era assim, se não tem uma lei que veda, eu posso. E com base nisso, essa empresa aderiu a esse planejamento. O que ela fez? Ao invés de tributar todas as operações dela pelo lucro real, ela ficou a fábrica no lucro real, picou em 8 empresas, das quais eram separadas do lucro presumido, e dela vendia praticamente a preço de custo para essas 8 empresas, e daí essas empresas revendiam a preço de mercado. Por quê? Porque o presumido tem a presunção, né, com base no faturamento, então o imposto de renda dela ficava bem mais baixo do que se ela tributasse lá na origem.
E detalhe, essas 8 empresas, os mesmos sócios, as 8 empresas no mesmo lugar, as 8 empresas, quando o fiscal bateu lá, todas juntas, não tinham separação de atividades, era muito claro que aquela organização, ela existia só no papel, que na prática não era assim. E ela foi autuada, foram valores bem representativos, e esse é um exemplo de evasão, de uma coisa que não teve um propósito negocial, que não teve uma substância, que foi feita unicamente para não pagar a tributação. Pois então, tem que ter bastante cuidado nesses planejamentos que a gente vê por aí de prateleira, né? Então, cuidado, né? Não que não possa, né? Porque tu comentou da questão de separação de atividades, mas que elas estejam efetivamente separadas, né? Que elas tenham seu local, seus funcionários, que ela não exista no papel, né? Que ela tenha substância. O planejamento, ele é perfeito, principalmente eu posso ter numa empresa, como eu posso ter em várias, mas eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que analisar de maneira criteriosa, para não estar aí, né, evadindo. Luana, tem mais uma pergunta aqui que a gente tem que dar uma apuradinha. O fisco consegue identificar quando a empresa paga tributo de maneira indevida, seja a menor ou a maior? Consegue. Eu até tinha uma professora na pós-graduação, que ela era de uma Big Four, e eles estavam implantando internamente software com critérios para que as empresas, quando fossem transmitir as suas declarações, já transmitissem em conformidade, justamente sabendo que a Receita ela tem tecnologia para entender e conseguir localizar quando eu pago o tributo, seja mais ou a menos. Tá, mas é a mais, por que não me devolve? Porque a Receita ela tem um caráter, eu vou dizer a teoria, nem vou entrar no meu posicionamento. Ela tem um caráter fiscalizatório. Então, o que ela faz? Ela fiscaliza o dela e ela te permite meios para que tu possa ressarcir ou restituir por perda de compra, enfim, mas ela não te diz, ela te dá meios que tu faça. Então, daí depende do contribuinte o fazer. Mas ela tem aí uma tecnologia de ponta e cada vez melhorando mais. É sabido que a tecnologia que a nossa Receita Federal tem não é a mais moderna do mundo, é uma das mais modernas para fiscalizar, né? E, claro, nesse emaranhado tributário que nós temos, se não houver tecnologia para controlar, para fiscalizar, para cruzar dados, que é algo que hoje a Receita Federal dispõe aí de um supercomputador aí muito conhecido, de software de última geração que cruza dados de diversas fontes do COAF, do Banco Central, do extrato bancário, daí vem a parte trabalhista, cruza entre empresas, dados declaratórios, passa por todas as áreas, todo mundo está o tempo todo sendo vigiado a sua vida, né? E acompanhado pela Receita. Mas, infelizmente, a Receita, essa parte aqui, quando paga mais, ela não te diz, tu tem a mais aqui para receber, vem buscar. Então, é isso aí que os empresários têm que ficar muito atentos. Aí cabe uma revisão tributária, que aí a Luana é expert nisso, né, Luana? Que é ir lá e buscar de volta tudo isso que ficou corrigido, muitas vezes já compensar com o imposto do mês. Bem importante isso. Aí, aproveitando, né, Ivanier, e nem só os CNPJs, né? A Receita também está atrás dos CPFs. Então, as pessoas físicas aí que façam seus planejamentos, que organizem suas documentações, porque eles também não estão ilesos. É isso aí. Deixa eu ir adiante aqui. Como funciona o processo fiscalizatório por parte do fisco? Existe inteligência artificial para auditar a apuração dos tributos? Existe, ou se existe. A Receita, ela tem um supercomputador, que até o nome, né? Que é T-Rex, que ele que faz essa cruza de informações, tanto para CPF quanto para CNPJ. Vocês verem que o marketing da Receita é muito bom, né? Porque daí a imagem da Receita é um leão, o supercomputador é o T-Rex, e eles têm o Arpia também, que é um software que o fisco utiliza, que eles chamam de caçador de sonegador de impostos. Porque daí ele vai integrando as bases, e quando a gente está falando nisso, a gente está falando de esfera estadual,
municipal, ele cruza tudo e tem vários critérios e algoritmos para conseguir dar indícios de possíveis fraudadores. E fora isso, ainda tem o HAL, que é outro supercomputador do Banco Central, e isso é o que a gente sabe, né? Porque os investimentos da Receita estão aí na casa dos 20 milhões anos, se a memória não me falha, e cada ano vai estar mais alimentado. Esses são os 3 que a Receita divulga, né? Ela deve ter muito mais internamente. E até para quem tem certo medo de ir para o lucro real, por medo de alguma fiscalização, a Receita ela lança todo ano um plano anual de fiscalização. Só entrar no site da Receita, tá lá, que ela demonstra quais critérios ela utilizou, que tipo de contribuinte que ela buscou, como que ela fez. É bem interessante para entender como é que é a metodologia, como é que é o processo fiscalizatório dela. Muito bem. Para quem quer iniciar ou se aperfeiçoar na área tributária, como se manter informado e atualizado frente a um sistema tributário tão complexo? Como se manter atualizado? Opa, e nós temos um monte de contadores aqui, né? Essa é a pergunta de ouro. Vou falar um pouquinho de como eu faço. Eu dedico 1 hora do meu dia, principalmente início do dia, porque senão a gente não tem tempo depois, né? Para fazer uma atualização tributária. Eu entro aí diário oficial, geralmente mais nos meus campos de atuação, e eu busco sempre me inscrever em todo o site de autoridade tributária, para que venha ali os resumos das publicações. Procuro sempre dar uma olhada em soluções de consulta. Também tem várias consultorias online com preço bem ok, tem outras até gratuitas também, então eu dedico essa 1 hora do meu dia de atualização para não acumular. E, claro, eu vou fazendo aquelas leituras rápidas e vou analisando. Quando é alguma coisa que me chama a atenção, que está de acordo com o trabalho que eu estou executando, eu vou mais a fundo. E daí vem a segunda questão, que é ir na fonte. Um exemplo até disso que eu tive, de ir na fonte, é importante ir na lei. Foi logo que saiu o resultado de um processo judicial falando que não era mais para segregar as atividades monofásicas do Simples Nacional. E a maneira com que os primeiros veículos de comunicação noticiaram que era o fim, todas as atividades tributadas agora. O meu telefone não parou de tocar, teve gente com a pressão baixa ali, hiperventilando, e daí quando eu fui ler o processo não se tratava nada disso. Então é importante ir na fonte, e também trocar ideias. Aí que vai a questão de não somos concorrentes. Como o profissional fez, se ele é especialista daquela área, sabe? É um sistema muito complexo até para quem trabalha ativamente com isso. Então, é importante sempre ter um network, conversar com as pessoas e se manter, e tirar esse tempo para se manter atualizado. Nunca se teve também tantas lives, tantos cursos práticos para aprendizado. Então, poder aproveitar isso, para mim, é o segredo. Perfeito, mano. Eu diria também ter sempre cuidado. Hoje o Google, ele traz muita coisa, tá? Quem nunca vai lá no Google? Como tributa, bota lá. Aí pega ali a primeira página, vê uma matéria, liga, pô, essa aqui, vai lá, é assim que se faz, segue fazendo. Calma. Pega aquela lei que está citando ali, normalmente vem a fonte. Vai lá no site do Planalto e vê. Esta lei, digita lá. Esta lei aqui lá no Planalto, ela é atualizada, ela está fiscada, que não vale, as atualizações, enfim. Vai na fonte segura. Nós aqui na empresa temos a consultoria, nós temos um processo de treinamento, capacitação contínua da equipe, né? A nossa equipe ela tem um compromisso de capacitação mensal, semestral, anual, que é acompanhado, é cobrado. Temos a consultoria, nós temos uma máxima no Grupo Fortes, que é: não existe o eu acho. Aqui nós não achamos nada. Nós embasamos todas as nossas questões, todas as nossas respostas. Não temos vergonha de dizer não sei ainda. Me dá um tempo que eu te trago o embasamento e a interpretação. Isso faz parte. Nós temos que aprender a dizer, olha, segura, calma, pensa, vamos pensar um pouquinho, vamos pesquisar, vamos um pouquinho além. Aí que a gente, né, consegue se manter atualizado. Planejamento tributário é somente para pessoas jurídicas? Não é. Até antes eu comentei, né, que os cruzamentos ali dos supercomputadores, né, TREX, eles também analisam o CPF. Então, é muito importante que as pessoas físicas se atentem
Não só daquela coisa de chegar na época do imposto de renda enlouquecido, não sei onde é que está meu papel, não sei, mas que elas realmente façam um planejamento, que elas antevejam isso. E isso estou falando normal, assim, mas se a gente for pensar em planejamento pessoa física, olha, vamos pensar em atletas, artistas, eles é praticamente inviável a prática do que eles fazem com essas grandes fortunas sem um planejamento eficaz, que muitas vezes pode englobar talvez uma PJ e muitas vezes até uma mudança de residência. Olha esses planejamentos internacionais. Então é importante. O tributo ele incide em tudo e em todos. Então temos que nos planejar. E não é pouco. Nós damos bastante consultoria para pessoas físicas aqui na empresa. Nós temos advogados, psicólogos, fisioterapeutas, temos diversos profissionais liberais. E, seguidamente, nós somos questionados. Está na hora de formalizar e abrir uma empresa? Algumas vezes a gente diz que sim, algumas vezes não. Depende do faturamento, depende da estrutura empresarial que a pessoa terá que montar para atender, né, para continuar sua atividade. Algumas vezes permanece sendo na pessoa física, mas mesmo na pessoa física tem situações em que o profissional, por exemplo, o autônomo, ele deixa de fazer o livro caixa, o profissional liberal, e aí ele termina pagando mais imposto. Então, fazer o livro caixa do profissional liberal é uma opção. Fazer a formalização como MEI é outra alternativa também para pessoas físicas. A questão do planejamento, não apenas sucessório familiar, mas também tributário, é uma outra questão. A constituição de holdings, na qual estará, então, esse patrimônio e essa gestão tributária sobre esse patrimônio, que também facilita em questões sucessórias, mas também tributária. Então, o planejamento tributário ele não é somente para pessoas jurídicas, mas também para pessoas físicas. Luana, estamos quase terminando. O Valdir trouxe uma pergunta que eu gostaria de responder, Valdir. Na verdade, não, Luana. Ele fez a pergunta para ti. Então, vou deixar para ti. Luana, sei que o fórum, talvez não seja esse, mas a probabilidade de eles pegarem nossos recibos errados do dentista é bem maior do que os milhões que de tempos em tempos vemos em alguns casos na mídia. A malha cada vez mais fina, eu acho que seja isso que o Valdir queira dizer, não é? Exatamente. Hoje, até pegando da parte que a Receita divulga, que dela divulga da questão do CNPJ, ela ainda faz critérios de relevância, tipo, dos maiores para o menor. Mas o sistema, ele está ficando cada vez mais aperfeiçoado, que, mesmo como tu diz, Ivanir, a malha fina vai ficar mais fina. E aí não importa muito da questão se é milhões ou nem tanto. Ela já vai conseguir fazer esse cruzamento. Talvez hoje ainda se tenha um critério de relevância, mas muito em breve não vai ter. Então, a gente já tem que começar a se adequar desde já, enquanto pessoas físicas, porque o cerco está fechando. Já há alguns anos nós temos algumas declarações novas, não tão novas, mas outras novas. A de MED, onde entram aí os dentistas, como o Valdir trouxe, médicos, a de MOB, de operações imobiliárias, aí, no caso aí, de empresas que fazem transações imobiliárias, aí, mesmo de bens próprios, tem que cuidar. E profissionais liberais, médicos, dentistas, advogados, eles têm que informar lá na declaração de renda deles, anualmente, os valores recebidos dos CPFs, né? Incluindo lá o valor e o CPF de quem pagou para ele. Então, esse cruzamento via declaração de imposto de renda, Valdir, também acontece. Então, tem de MED, de MOB, tem lá as informações bancárias para o Banco Central, que fornece para a Receita Federal. Então, tem várias formas de esse cerco e essa malha cada vez mais fina. Então, eu quero agradecer aqui para vocês, todos presentes, não é? Em nome da
da Fortis Group e em especial da Fortis Techs. Agradecer a Luana, né, que trouxe aqui para nós um pouco do seu conhecimento, dizer a todos os senhores presentes e nós da Fortis estamos sempre à disposição. Isso aqui foram insights que a gente trouxe de planejamento tributário, alguma coisa sobre planejamento estratégico. Naturalmente que isso foi para despertar o interesse, a curiosidade, para muitos trazer a nossa forma de agir, nosso pensamento. Então, eu quero agradecer a todos, realmente dizer que fiquei muito feliz com a participação de vocês aqui. Luana? Gostaria de agradecer também para ti, Avanir, obrigada por estar aqui participando, obrigada a todos por estar aqui, a gente trocando conhecimento sobre esse tema que é tão importante. Queria pedir também para vocês acessarem as nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook, no YouTube, tanto a Fortis Techs como o Grupo Fortis tem conteúdos massa, bacanésimo, que certamente vão ser de utilidade, então acesse e qualquer coisa estamos à disposição, nos contatem. Vamos aí fazer um 2021 bem blindados, na parte que nos cabe. Isso aí, para pagar o justo em 21. Eu quero abrir também aqui a possibilidade aqui quem quiser abrir o microfone agora, o João Custódio, nosso sócio da Fortis Group, e todos vocês que estiverem aqui, se alguém quiser se manifestar, aí, por favor, fiquem à vontade aí, em relação aí a manifestações. O Lúcio está agradecendo, obrigado, Lúcio. Tuane, valeu, nosso analista aqui da área fiscal. Cláudio, boa noite, obrigado, Cláudio. Temos aqui quem mais? A Luana. Enfim, então, quero agradecer a todos por encerrado aqui às 20 horas a nossa live e nos acompanhe aí até a próxima, que a gente vai ter aí, provavelmente agora no próximo mês, mais alguma live com um tema interessante para todos. Um abraço, gente, sucesso e vamos nos planejar para 21 ser muito próspero. Um abraço a todos. Sempre em frente. Tchau, tchau.